A estrada do Vale Proctor. Na parte mais rural do condado de San Diego, há um lugar conhecido como Proctor Valley. Proctor Valley é uma área grande e quase deserta, com apenas uma estrada. Histórias e relatos de avistamentos incomuns nesta área datam de quase 100 anos. Relatos estranhos começaram quando gado pertencente a fazendeiros locais eram frequentemente encontrados mortos e mutilados. Outros animais perfeitamente saudáveis também morriam com frequência, sem causa aparente de morte. Alguns animais, incluindo animais de estimação da família, foram encontrados mortos após o que pareciam ser rituais bizarros realizados na área. Nunca foi descoberto quem ou o que foi responsável por esses atos perturbadores. Os moradores da região ficaram realmente preocupados quando duas crianças desapareceram da casa de um fazendeiro local. Os pais acordaram para encontrar as crianças desaparecidas de seus quartos, e o fazendeiro mais tarde encontrou seus rastros levando para longe da casa. Os rastros levavam ao deserto ao redor e simplesmente desapareceram sem deixar rastro. Grupos de busca foram organizados, mas as crianças nunca foram encontradas. Outro caso estranho envolveu a padaria Proctor Valley. A padaria Proctor Valley foi uma das primeiras empresas fundadas na área. O dono da padaria mudou-se para Proctor Valley com sua esposa e 2 filhos, e logo depois abriu sua padaria. Ele era bem-sucedido, gentil e um membro respeitado da comunidade. Até que um dia ele foi encontrado em casa, depois de ter assassinado sua esposa e filhos. O homem foi encontrado de joelhos chorando sobre seus corpos. Ele ainda estava vestido com suas roupas brancas de cozinha, que estavam cobertas de sangue. Ele disse aos investigadores que não se lembrava do que havia acontecido e simplesmente acordou e se viu pairando sobre os corpos de sua família. Há muitas histórias não verificadas de estupros e assassinatos na área também. Há muitos que pensam que a área é assombrada por fantasmas e demônios inquietos. A verdade é que existem alguns lugares neste mundo que são antigos e inerentemente maus. Proctor Valley é um desses lugares. Hoje, Proctor Valley é o lar de uma pequena comunidade e tem uma estrada que a atravessa, conhecida como Proctor Valley Road. Proctor Valley Road é uma estrada antiga que pode levá-lo entre as cidades de Chula Vista e Jamul, perto de San Diego, Califórnia. Ao longo dos anos, muitas pessoas relataram ocorrências estranhas depois de dirigir na estrada. Não há muito para ver se você decidir dirigir até lá durante o dia. Você pode notar algumas casas de fazenda e prédios abandonados espalhados ao longo da estrada, mas não muito. Se você estiver se sentindo corajoso, no entanto, você pode dar um passeio pela Proctor Valley Road depois de escurecer. Não importa se você começa na estrada em direção ao leste ou oeste. A coisa importante a lembrar é, sob nenhuma circunstância você deve parar ao longo da estrada. Na verdade, antes de sair, certifique-se de que seu carro não tenha problemas mecânicos e que o tanque esteja cheio. Cuidado! Houve relatos de carros perfeitamente operacionais quebrando, embora isso seja raro. Você provavelmente encontrará coisas que o deixarão relutante em continuar dirigindo, mas uma vez que você decida dirigir na estrada depois de escurecer, não há como mudar de ideia. Sim, é perfeitamente possível que você não encontre nada em comum em sua unidade. Muitas pessoas dirigiram pela estrada e relataram nada além de uma sensação estranha e desconfortável ao longo da viagem. No entanto, se você vir algo incomum, não pare o carro. Você pode ver coisas que fazem você se sentir preocupado, confuso, ou até mesmo algo que vai te aterrorizar. Apenas lembre-se de permanecer em seu veículo e continuar em frente. A estrada começa como uma típica rua pavimentada. Em pouco tempo, você encontrará uma placa indicando o fim da calçada, e o resto da viagem será por uma estrada de terra. Depois de ter ido tão longe, mantenha os olhos abertos e não deixe que nada o distraia. Seu telefone provavelmente perderá o sinal quando você chegar a esse ponto. Se você tiver sinal, notará que a vida útil da bateria do telefone diminuirá rapidamente.
A primeira coisa estranha que você pode ver é uma senhora de vestido azul. Avistamentos da senhora de vestido azul são a atividade paranormal mais comumente relatada na Proctor Valley Road. Você pode vê-la parada ao longo da estrada, tentando sinalizar para você. Você também pode vê-la enrolada em posição fetal ao longo da estrada. Seja qual for o caso, ignore-a e continue dirigindo. A história por trás da dama de vestido azul é desconhecida, mas todos que a encontraram descreveram uma sensação horrível de pavor. Muitos dizem que ela não é uma dama, mas algum tipo de demônio tentando te convencer a parar. Ninguém sabe ao certo, mas sob nenhuma circunstância você deve parar para ela. Se você decidir dirigir com as janelas abaixadas, o que eu não recomendo, é possível que você ouça um grito penetrante ecoando pelas colinas. Alguns indivíduos relataram que seu veículo quebrou completamente ao ouvir o grito e não conseguiram ligá-lo novamente até que os gritos diminuíssem, o que geralmente pode levar vários minutos. Se isso acontecer, mantenha calma até poder ligar o veículo e saia da área o mais rápido possível. Não saia do seu veículo. Se você dirigir pela Proctor Valley Road durante a lua cheia, poderá ver criaturas estranhas no campo. Alguns relataram avistamentos de uma grande fera que descrevem como de aparência semelhante a um macaco. Outros viram grandes coiotes andando eretos sobre as patas traseiras. Outros relatórios indicam avistamentos de uma criatura bovina grande e peluda com sinos presos a ela vagando pela estrada. O Museu Bonita perto de Proctor Valley afirma ter uma pegada fundida desta criatura. Você também pode descobrir pequenas impressões de mãos ao longo de suas janelas. Ignore isso e continue a dirigir. Eu recomendo que você não vá sozinho se decidir dirigir pela estrada à noite. Há realmente segurança nos números, mas às vezes os passageiros relatam ocorrências estranhas acontecendo uns com os outros. Uma mulher acompanhou sua irmã e o namorado dela durante a viagem. A mulher afirmou que adormeceu no banco de trás e quando sua irmã olhou para trás para checá-la, ficou horrorizada ao ver uma figura sombria com chifres e olhos vermelhos pairando sobre ela. Ela afirmou que sabia sem dúvida que era o diabo. Outros relataram comportamento estranho exibido por seus passageiros. Mesmo os indivíduos mais calmos e passivos são conhecidos por agirem paranoicos, agressivos, violentos ou histéricos. Seja qual for o caso, não permita que seus passageiros o distraiam até chegar ao outro lado da estrada. A coisa mais rara, e mais aterrorizante, que você pode encontrar é o que é conhecido como Demon Car of Proctor Valley Road. Ninguém sabe de onde veio, ou por que habita a área. Você pode ver faróis aparecerem atrás de você, possivelmente a 1 milha de distância. Em pouco tempo, você descobrirá que os faróis estão bem atrás do seu veículo, independentemente da velocidade com que você está dirigindo. Se você dirigir fora da estrada, eles o seguirão. Você terá muita dificuldade em ultrapassá-lo. Os faróis recuam de vez em quando, antes de se moverem repentinamente para dentro de 1 polegada de seu para-choque traseiro. Os faróis se moverão violentamente para frente e para trás e você ouvirá uma buzina repetidamente. Não pare seu carro. Não tente virar. Continue dirigindo até chegar ao asfalto. Depois de fazer isso, você verá os faróis pararem, e vire-se para dirigir de volta na outra direção. Ele desaparecerá na noite mais rápido do que você pensou ser possível, e os faróis não serão mais visíveis. É possível que você encontre outras coisas estranhas ao longo da estrada que eu não mencionei. Seja qual for o caso, continue dirigindo até chegar ao outro lado da estrada. Uma vez que você alcançou o pavimento novamente, as coisas devem voltar ao normal. Ao longo dos anos, tem havido muitas histórias de tragédia e terror decorrentes de Proctor Valley. Talvez todas as histórias sejam apenas lendas antigas, iniciadas por fazendeiros para manter as pessoas fora da área. Talvez nenhuma das histórias seja verdadeira. Ainda assim, há algo inerentemente aterrorizante em Proctor Valley Road. Algo que desperta um terror instintivo pré-histórico enterrado dentro de todos nós.
Talvez seja melhor ser cauteloso ao dirigir lá à noite, pelo menos até chegar ao final da estrada.